Um estudo realizado pelo IPEA mostra que a dívida do governo pode começar a cair a partir de 2025. E ainda ressalta que essa mudança somente acontecerá caso sejam aprovadas as PECs, aquelas do teto, do gasto público e ainda as reformas que já estão sendo planejadas pelo governo. O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, divulgou um estudo em que alerta os estados de que qualquer tentativa de aumento de despesas é perigosa. Para os técnicos do órgão, gastar mais traria mais malefícios do que benefícios e poderia causar a falência do país. No entanto, o IPEA lança um alerta. De acordo com o Instituto, medidas mais imediatas, como a alta de impostos, poderiam afetar ainda mais a economia do país. E uma redução mais intensa de gastos agora poderia gerar resultados ruins na prestação de serviços públicos. O estudo menciona ainda que, no caso de uma retomada fraca do crescimento nos próximos anos, seguida de um cenário mais conservador para o aumento de investimentos, a queda da dívida do governo só começará a ocorrer a partir da segunda metade da década de 2020. Isso mesmo com a aprovação da PEC do teto dos gastos. De acordo com o estudo divulgado pelo IPEA, em 2027 a dívida pública brasileira deve atingir 88,9% do PIB, e só então o prejuízo começaria a recuar. O documento afirma também que só 10 anos mais tarde, em 2037, a dívida estaria em 76,2% do PIB. O comércio de Pindamonhangaba terá horário especial no período de festas de fim de ano. E por causa do grande movimento esperado para as compras natalinas, a Polícia Militar da cidade iniciou a Operação Natal Seguro, que terá a parceria dos agentes municipais de segurança com ação reforçada na região central do município. Veja. Com o objetivo de proteger a população de Pinda, a Operação Natal Seguro conta com um efetivo maior de policiais na cidade. E para que tudo transcorra bem neste período de grande movimentação, foi assinado recentemente um decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores e ainda o consumo de álcool em embalagens de vidro no entorno das praças. A execução de som mecânico ou em carros também foram proibidos. A sugestão de funcionamento do Sindicato do Comércio Varejista de Pindamonhangaba é para que o horário neste período seja até às 23 horas e no dia 24 até às 18 horas. Um levantamento aponta que cerca de 800 mil pessoas se matam no mundo. Um caso de suicídio é registrado a cada 40 segundos. Para diminuir o número de mortes, grupos de voluntários tentam ajudar quem pensam em tirar a própria vida. Depressão, falta de esperança, solidão e desespero. Sentimentos que, se não forem tratados, podem levar uma pessoa a praticar o suicídio. Em alguns casos, quem está prestes a cometer o ato planeja tudo e não avisa ninguém, nem mesmo as pessoas mais próximas. A ocorrência de suicídio é constatada em todos os países. O Japão está entre os lugares que tem o maior número de casos. Só no ano passado, mais de 25 mil pessoas se suicidaram no país. Em nome da honra, muitos jovens japoneses tiram a própria vida. A volta às aulas no segundo semestre desse ano ficou mais uma vez marcada por tragédias. Segundo o governo japonês, o 1º de setembro é o dia que, historicamente, o maior número de jovens com menos de 18 anos comete o suicídio. De acordo com as estatísticas, 800 mil pessoas se matam no mundo a cada ano. Um caso de suicídio é registrado a cada 40 segundos. Só no Brasil, são 12 mil casos por ano. Para este psiquiatra, todos podem ajudar a evitar um suicídio. Basta ficarmos atentos aos sinais de comportamento das pessoas. Para algumas pessoas, elas chegam a se abrir, exatamente. Ela esboça desespero, ela demonstra sinais de alteração de comportamento, um certo isolamento. Às vezes ele pode estar num grau de desesperança muito grande que ele não encontra saída para o que está acontecendo, né? E vale a pena, às vezes, um familiar pegar no braço e levar até um profissional. Estudos mostram que as mulheres tentam mais suicídio que os homens, mas são eles que mais praticam. Em 2011, o auditor Danilo chegou perto da morte depois de ingerir uma dose de veneno de rato. A tentativa de suicídio foi uma decisão errada que ele tomou para fugir dos problemas. Você começa a ter pensamentos negativos, tudo que acontece na sua vida parece que ele direciona para isso, você acha que você não é
a pessoa que não tem solução. Você acha que a sua vida não tem solução, você é a pessoa que atrapalha os outros, que atrapalha a sua vida e que não tem volta. Esse é o problema. Você acha que não tem volta. Graças à família, ele foi socorrido a tempo e levado às pressas ao hospital, mas por pouco não perdeu a vida. Danilo relembra o pior momento dessa experiência. O pior momento foi o momento que eu tomei o veneno, cara. Que é um gosto horrível e ali parece que te acende uma coisa dentro, você percebe que dali pra frente aí realmente não tem volta, sabe? Hoje recuperado e sem nenhuma sequela, ele não tem nenhuma dificuldade de falar sobre isso. E o motivo é simples. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Não desejo pra ninguém isso. Olha, Deus nos fez pra viver. Mas para muita gente, falar de suicídio ainda é um tabu. E a desinformação só faz aumentar as estatísticas. Por que esse tema, suicídio, ainda é um tabu, ainda gera preconceitos? Por que as pessoas evitam falar? O suicídio é um tabu muito grande, né? A morte continua sendo tabu, a questão de falar e morrer, se tocar no tema morte ainda é um dos maiores tabus da humanidade, né? Para tentar mudar essa realidade, a Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio lança este mês a campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de estimular a prevenção do autoextermínio. Dedicar tempo e atenção, fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, pode ser um dos caminhos para ajudar a diminuir os casos de suicídio. E é exatamente isso que o Centro de Valorização à Vida, o CVV, oferece. Um trabalho voluntário de apoio emocional e de prevenção do suicídio através do telefone. CVV, boa tarde. O atendimento do CVV funciona durante 24 horas. Voluntários trabalham de forma revezada. Ninguém precisa se identificar ao telefone. Basta ligar 141 e abrir o coração. A ligação pode ser feita de qualquer lugar do país. Além do telefone, o atendimento também pode ser feito pela internet ou na própria unidade do CVV. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Ok, vamos ao giro de notícias. Uma parceria entre o Grupo CCR e o Hospital Albert Einstein trouxe um projeto piloto de telemedicina para as rodovias Via Oeste e Nova Dutra. O serviço irá fornecer informações e receber orientações médicas de diversos especialistas em tempo real, durante o atendimento a um paciente emergencial. A Nova Dutra foi a primeira empresa do segmento de rodovia do país a receber o programa de telemedicina. O Banco do Brasil informou que 9.409 funcionários aderiram ao plano de aposentadoria incentivada. As despesas com o desligamento dos funcionários devem somar mais de 1 bilhão em 2016. Segundo a instituição, em 2017 haverá uma redução nos gastos de 2 bilhões. Uma pesquisa do Instituto Datafolha apontou que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2018. Lula também se destaca em outros 3 cenários de primeiro turno simulados pela pesquisa. Em um deles foi acrescentado o governador Geraldo Alckmin, com 8% de intenção de voto, Marina com 17% e o ex-presidente com 26%. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo e ouviu 2.808 pessoas. O Giro News fica por aqui, mas você continua com as notícias regionais no Repórter Setorial. Na hora de dormir, como vai o sono da criança? Você já ouviu falar em terror noturno? No quadro E Agora Mamãe de hoje, você vai saber como evitar e tratar esse mal. Veja. Existe uma diferença bem pequena, mas importante, bem relevante entre pesadelo e sono. Todos nós temos pesadelos, os bebês têm pesadelo, as crianças têm pesadelo, que nada mais é do que um sono ruim, um sonho ruim. A criança sonha com alguma situação que assusta, ela fica agitada, ela chora, mas quando ela acorda, mesmo que agitada, o acolhimento dos pais deixa ela um pouco mais tranquila. Esse pesadelo acontece um pouco mais para o final do sono.
Já o terror noturno, ele é caracterizado por um desespero da criança. Ela chora, ela fica muito nervosa, muito agitada. Acontece mais ou menos 1 hora após a criança ter adormecido. E não adianta, mesmo que ela abra os olhos, o acolhimento dos pais não a acalma. Mas ela não percebe que ela está tendo aquilo. É uma crise bastante assustadora para os pais, até porque a criança fica muito nervosa, muito agitada, chora, às vezes ela até parece que acordou, mas ela não percebe que ela tem aquilo, ela volta a dormir sem problema nenhum e no dia seguinte ela não lembra de nada. Então não adianta os pais tentarem acalmá-la, não adianta os pais tentarem tentar fazer passar aquele sono, porque em relação ao terror noturno não tem muito o que fazer, tem que deixar passar. Mas fiquem tranquilos que isso não causa nenhum problema nas crianças, que isso não causa trauma, ela não vai lembrar que teve o terror noturno e com o tempo isso costuma passar naturalmente. Esse terror noturno ele pode ter a ver, e mais os pesadelos, porque o terror noturno ele não tem tanto uma justificativa, tanto uma explicação para ele ou como fazer passar. A criança vai ter aquele episódio, vai voltar a dormir naturalmente, vai acordar como se nada tivesse acontecido e isso não vai causar nenhum mal para ela, tende a passar naturalmente, tá? Os pesadelos, eles podem estar relacionados a um outro tema, que é o tema que a gente vai falar hoje, que são os medos de criança. Pois é. A criança ali na fase dos 3 e 6 anos, ela apresenta bastante medos, alguns medos incomuns, outros medos que nós também passamos na nossa infância, medo de bruxa, medo do fantasma, medo do lobo mau, de personagens diversos, até mesmo medo de escuro, medos que ela não tinha antes. Isso porque dos 3 aos 6 anos de idade, os pequenos estão passando por uma fase muito de fantasia. Quem nunca viu a criança pegar uma caixa de fósforo e fazer um carrinho, ou inventar algumas histórias, algumas lendas para ela, né? E aí ela começa a misturar um pouquinho esse imaginário, essa fantasia toda com a realidade dela. Então aparecem os medos. Também é uma fase de muito interesse nos contos de fadas, nessas histórias todas que nós conhecemos. Então personagens diversos vão aparecendo, se misturam aí com todos os pensamentos que a criança tem e vão surgindo esses medos. E aí, como é que a gente age diante dessas situações? É muito importante nós adultos não negligenciarmos e nem diminuirmos o medo da criança, né? Falar, isso não é nada, isso não existe, porque para a criança aquilo é muito vivo, é muito real dentro dela. O melhor modo é agir naturalmente com a criança, desmistificando todos esses medos. Então, se ela começa a falar, tenho medo de dormir sozinha, tenho medo porque tem um monstro embaixo da cama, a gente pode usar um pouquinho dessa técnica lúdica, pegar uma caixinha, ir com a criança até embaixo da cama, guardar os monstros dentro dessa caixa e jogar eles pela janela. A gente vai trazendo esses medos das crianças mais para uma parte mais de desmistificar, de mostrar que não tem problema, de mostrar que a criança pode vencer aquele medo. As histórias, os livros também normalmente ajudam, porque o bem sempre vence o mal, porque a bruxa sempre vai se dar mal no final. Então a gente vai mostrando para a criança que mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações que ela vai ficar um pouco insegura, para ela continuar firme que vai tudo dar certo. E veja a seguir, aqui no Repórter Setorial. Machismo ainda preocupa a sociedade brasileira. Aguarde um instante, voltamos já.